ver o que você ainda não está enxergando, em fé. Então a esperança faz você resistir, porque eu quero voltar a tocar meu instrumento musical, quero voltar a violino, eu quero encontrar meus pais. Esperança mantinha nas pessoas a capacidade de suportar o aparentemente insuportável. Quem tem um porquê, esperança, suporta qualquer dificuldade. Você tem que agir para que a vida mude. Senhor, eu sei que Tu me sondas, mesmo quando faltam em mim palavras. Não sai destruindo vidas e corações e traindo pessoas para poder chegar nesse lugar, porque você vai chegar lá e vai sentir um grande vazio. Pois é, a gente está recebendo o Rossandro Klinger aqui no Sétimo Céu, no Congresso Espírita de Uberlândia. Muito bom ter sua presença aqui, mais uma vez com a gente. Alegria, Fábio, sempre. Presença cativa, né? Desde o começo, né? Cara, acho que é desde o começo. É uma alegria, porque a gente primeiro está vendo um evento que se consolidou. Aliás, um dos poucos eventos que voltou muito bem, porque alguns eventos ainda estão tentando se reestruturar, mas o céu voltou no sétimo céu. Um outro patamar, né? Um outro patamar. Pois é, e você vem para esse sétimo céu com um tema relacionado com a esperança, né? Não importa se a esperança é a última que morre, mas tem que ser a primeira que nasce. E aí eu te pergunto, né? Queria um pouquinho que você falasse sobre esse tema, né? Como é que a gente define esperança? É a crença de que o que a gente observa, mesmo que seja algo que aparentemente, ou de forma explícita, seja caótico, aponte para um sentimento de impossibilidade, desconstrução, de desconexão, você não acreditar no que você está vendo apenas que aquilo como definidor de tudo. A esperança olha, por exemplo, para um momento histórico difícil e encara que ele é um momento que passa. Ele olha para um momento difícil da família, uma crise conjugal, para um relacionamento difícil com um filho e diz assim, eu não vou me definir, nem vou alimentar a minha vontade de que isso seja diferente, apenas olhando para o cenário que está dado. Existem elementos que eu não estou tendo ainda condição de acessar, que vão me dar esperança, e sobretudo, e mais que isso, né, entender que, mesmo na nossa dificuldade cotidiana mais simples, tipo, eu estou precisando de um emprego e tal, Deus atua. A grande chave da esperança reside em transportá-la para uma experiência de fé, que é ver o que você ainda não está enxergando, em fé. Você enxergar o que ainda não está explícito para você. Está explícito o caos, está explícito o conflito no casamento, está explícito o ressentimento profundo, está explícito um país dividido, mas você lembrar que outros momentos históricos, seja da humanidade, ou outros momentos da sua própria história de vida pessoal, tiveram capítulos que pareciam intransponíveis, mas que passaram. Então, tanto a minha própria experiência passada, seja coletiva, social, como pessoal, me dá apontamentos para a esperança, seja a minha própria relação com o mundo, em que eu olho vários momentos da história humana. Você imagina quem estava ali entre 1949, em 49 até 45, 6 anos de Segunda Guerra Mundial, mais de 80 milhões de vidas ceifadas. Quantas pessoas ali naquele meio ali imaginou que teria esperança de que a Europa, destruída na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, sairia ressurgida para a unidade na União Europeia? Pois é, mas num caos, como numa guerra, uma pessoa consegue enxergar a esperança, e quando não se enxerga nada de esperança? Está tudo nublado. É porque você está olhando para o momento. A esperança não reside em você olhar para o momento, reside em você olhar para o futuro, reside em você ter a certeza de que algo diferente vai acontecer, que algo melhor vai acontecer. E, nesse caso, lembrar que tem Hitler, tem não sei o quê, mas e Deus? Ele não está na tua equação? Porque quando você coloca Deus na equação da sua vida, as questões históricas e tudo que está ao teu redor, elas são secundárias, porque tem um plano maior que te explica, inclusive, o porquê daquele momento difícil que você está passando. O que ele está forjando em você? A esperança de que mesmo esse momento desagradável que você quer que passe logo, ele também está te ensinando, ele também está forjando capacidades, ele também está criando possibilidades para que, no futuro, por exemplo, Fábio, você deve ter passado por isso, tipo assim, um momento de muita dor profunda, e aí você achou que não ia dar conta, e passou o dia, amanheceu, e você respirou, e depois de uma dificuldade bem maior, e você disse assim, caramba, se eu não tivesse passado por aquilo,
e tivesse naquele momento aprendido tal coisa, eu não estava dando conta disso. Então, provavelmente, isso que eu estou passando agora também está me dando competência para lidar com tantas outras coisas que virão. Esperança, fé. Eu não estou vendo, mas a certeza está vindo. São lições. Lições. Caráter pedagógico da vida, tudo é uma lição. Tem gente que repete porque não quer aprender, né? Só quer sentir a dor, lamentar e ficar preso às circunstâncias. Foi isso que fez com que muitos judeus conseguissem sair dos campos de concentração. Uma esperança. Por que foi, inclusive, o tema central de uma mudança de perspectiva na psicologia através da psicologia existencialista de Viktor Frankl, que era um grande psicanalista, discípulo de Freud, e que nos campos de concentração, como judeu que o era, ele olhando para aquelas circunstâncias perguntou por que diante de um momento tão doloroso, tão complicado, tão nefasto, tão sem sentido, por que a maior parte das pessoas daqui não se matam, não se jogam nas cercas elétricas, não provocam os guardas, não se jogam para cima dos cachorros e se matam? Por que é tão sem sentido? Ele foi perguntar às pessoas por quê. Por que você não se mata? Porque eu quero reencontrar minha esposa, esperança. Porque eu quero voltar a tocar meu instrumento musical, quero voltar violino, eu quero encontrar meus pais. Esperança mantinha nas pessoas a capacidade de suportar o aparentemente insuportável. E as que não foram mortas continuaram e hoje são que tem inclusive os relatos do que aconteceu. Então a esperança faz você resistir, como na linguagem, na filosofia de Nietzsche, né, que o próprio Frankl retoma, para poder tentar definir essa esperança que as pessoas tinham ali dentro de reencontrar alguém que amava. Quem tem um porquê, esperança, suporta qualquer dificuldade. Ter esperança é não se conformar com algo que está acontecendo? Existe uma resignação passiva, que é aquela pessoa que faz... se tiver de melhorar, melhora. Se não tiver, fazer o quê? Essa é uma esperança falha, não chega a ser esperança, porque esperança movimenta você, certo? Movimenta para você orar quando você não pode fazer nada e movimenta você para que você possa começar a fazer algo enquanto você não tem força para fazer algo contra o maior que está te afetando. É o conceito que Joana vai trazer Joana de Ângeles de resignação dinâmica. Eu aceito essa circunstância que está dada aqui agora, mas inicie em mim uma dinâmica de superação dessa circunstância. Essa só de esperar, aí parece, não, fique vibrando, vai vir, a vida vai mudar, e não é assim que funciona. Você tem que agir para que a vida mude. Então não é uma esperança que te paralisa, é uma esperança que te mobiliza, diferente. Então, tem uma técnica, eu diria assim, que vocês profissionais ensinam às vezes para os pacientes, dizendo assim que, olha, no momento de pânico, respire bem fundo, segure a respiração, depois solte, né? E aí uma paciente uma vez disse para uma psicóloga, mas na hora eu estava tão em pânico que eu nem conseguia lembrar disso. De respirar. De fazer isso, né? E nesse momento, e trazendo isso para a questão da esperança, pode haver um momento que a situação está tão ruim, está tão catastrófica, que você até talvez esqueça de ter esperança. Esqueça de ter esperança. É aí que você busca ajuda. Nem que você pede ajuda. Tipo, Fábio, por favor, ora por mim, eu estou sem condição de fazer uma prece. Já aconteceu isso com você? Eu estou tão mal que eu não consigo nem concatenar um Pai Nosso. Então você pode orar para mim, você pode orar por mim, você pode orar comigo. Eu estou em algum momento te dando um pouquinho de... estou tendo um pouco de esperança em você, né? Eu recebi uma imagem muito interessante, porque Davi, ele faz um dos salmos dele, é um salmo trazendo para a nossa temática da esperança, em que ele coloca na relação com Deus um sentimento de que mesmo quando ele não tem o que dizer ou não sabe o que falar, a esperança está posta. Tipo, eu recebi uma imagem que era assim, querido Deus, começava uma carta. Aí todas as linhas só tinham lágrimas caindo na carta. E no final, amém. Aí o que Davi vai dizer? Senhor, eu sei que tu me sondas, mesmo quando faltam em mim palavras, esperança, vontade de viver. Mas tu me sondas, tu me conheces. E você me conhece. Então, no momento em que eu nada tenho esperança, nem em mim, nem nos recursos, eu lembro em um momento de lucidez de Deus. Lembrando de um Pai amoroso que
criou e que não me criou para destruição, para ruína, mas muito pelo contrário, para o crescimento, para a luz, para o progresso, para avançar, lei do progresso. Então esse Deus, ele sabe que algumas circunstâncias apenas estão forjando competências. Então a paciência. O exemplo que você deu é o que a gente indica para pacientes que estão tendo ataque de pânico. E geralmente você faz o seguinte, se você identificou os primeiros sintomas, começa a respirar. Para você interromper o ciclo. Se o ciclo foi muito intenso e não deu tempo, deixa a crise vir que ela vai durar 20 minutos. Esperança. Você não vai morrer. Você já teve outras crises. Morreu de pânico? Não. Na hora você vai morrer, né? Pensa, mas morreu? Não. Pânico não mata ninguém. Entendeu? Entendi. Aí você diz, então quando a crise vier, é tipo assim, no dia que você estiver mal, hoje quando eu estou num dia ruim, eu só fico no dia ruim, eu não fico com uma raiva porque eu estou num dia ruim, que é o que Buda vai chamar de sofrimento do sofrimento. Sofrer porque está sofrendo. Já está ruim, é normal, deixa a crise vir, deixa o dia ruim vir e tenta apenas, quando tiver um pouco mais de lucidez, identificar. Às vezes você está mal, e não tem nenhuma coisa acontecendo com você. Você, o que está acontecendo? Estou tão assim, e está tudo bem. O casamento está bem, está tudo... Por que eu estou mal? O filósofo Renato Russo vai explicar para você. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Às vezes é só uma noite de sono que você precisa. Às vezes é só hidratação que você precisa. Às vezes é só um colo, alguém que te dê um abraço e diga eu te amo, você está precisando. Não tem nenhuma coisa muito séria, mas você tem que acolher, porque quando vem uma angústia, é só uma dizendo assim, tem um negocinho que você está precisando observar, que você está meio que empurrando com a barriga. Vamos dar uma olhadinha aqui, sente isso. Então você acolhe aquela angústia, não é para ficar nesse lugar, é para entender o que ele está querendo dizer para você. E o Rossandro, como é que ele lida com essa questão da esperança? Cara, eu sou bem esperançoso. Eu sou aquele cara que tem uma tendência positiva, só que não chega a ser aquela chamada positividade tóxica, né? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, a gente está aqui numa sociedade, esse vídeo está sendo gravado agora em janeiro de 2024, um ano que é considerado um dos mais cruciais da história humana, em que nós temos, por vários especialistas em geopolítica, em tecnologia, o ano mais arriscado da história humana, em que nós temos vários riscos de guerra geopolítica, de profundas transições, inclusive tecnológicas com IA e robótica, enfim. Mas aí tem pessoas que preveem que a IA pode destruir a humanidade e pessoas que podem dizer que a IA pode redimir a humanidade. E a gente vai olhar e perceber, não, tem coisa incrível que a inteligência artificial faz, é verdade. Tem ameaças inequívocas da inteligência artificial, verdade. Mas se a gente fizer um retrospecto, quando a gente pegou a energia nuclear, a gente jogou Hiroshima e Nagasaki, foi horrível. Depois a gente começou a bombardear tumores cancerígenos com radioterapia. A gente aprende. Então, baseado no passado, na própria história da humanidade, que quando pega um brinquedinho novo faz alguma coisa errada e, opa, foi mal aí, gente, vamos usar bem. Então, é uma discussão muito grande. Então, eu olho para o cenário atual com preocupação e com esperança. Acho que tem um paraibano que fez o Alto da Compadecida, né? Ariano Suassuna. Ele diz que assim, ele é um pessimista esperançoso. Ou seja, porque o pessimista acha que vai estar tudo errado. O esperançoso é meio que um idiota na visão dele. Não, mas o pessimista esperançoso é como se fosse alguém que percebe assim, não sei se é exatamente essa frase, mas como se ele dissesse assim, eu tenho uma capacidade de ser realista com relação aos dados que estão me sendo oferecidos, mas ainda assim, por não me definir a partir apenas deles, ter esperança. Então, se eu for ficar focado apenas no fato de que a IA vai tirar milhões ou bilhões de emprego, eu prevejo uma crise social gigantesca, uma crise migratória gigantesca, uma crise econômica e guerra, que sempre é o que acontece. Só que uma guerra mesmo, porque nós, eu e você, nós somos uma geração que a gente não viveu uma guerra mundial. Mas a gente pode viver uma guerra mundial. Mas se a gente entende a dor que já provocou e está tendo esses sinais como antecipados, será que a gente não pode tomar medidas? E aí tem que ter esperança para isso, tem que instigar a sociedade e os organismos internacionais para isso. Então, tem que olhar sem nenhum tipo de alienação, mas ao mesmo tempo sem um pessimismo que lhe paralisa, porque o pessimismo vai fazer que você, vai dar errado mesmo, vou comer aqui meu biscoito e ver uma série enquanto o mundo se acaba. Não é assim que a gente está aqui para fazer no mundo. A gente está para contribuir, como Francisco de Assis dizia, e pedia para Deus fazê-lo um instrumento da paz. Tipo assim, me torna um instrumento da esperança. Esse assunto da inteligência artificial é bem interessante, viu? Isso dá para trabalhar logo a conversa, é isso, viu? Então, uma pergunta aqui da rádio.
que é a seguinte: um dos assuntos desafiadores da humanidade passa pela transformação interior, e na doutrina espírita ouvimos a reforma íntima. A gente tem um roteiro que são os ensinamentos de Jesus, só que a teoria é uma coisa e a prática é outra. Mas os ensinamentos de Jesus não são teoria não, são práticas. É uma prática. O que você observa ali no Evangelho é porque talvez se criou tanto um arcabouço teológico ao redor que ficou tão assim. Não é? Vamos lá. O que torna as pessoas infelizes? O egoísmo e o orgulho. Está lá no Evangelho. O orgulho e o egoísmo. Por que a gente tem visto tantas celebridades ricas, famosas e bonitas dizendo que estão com depressão? Porque o que elas conseguem é só para elas. E o que Jesus vai dizer? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, qual é a receita? Paulo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, tradução mais original, caridade, ou seja, se eu não vivesse em função desse coletivo, nada seria. Ainda que eu tivesse todo o sucesso, toda a beleza, toda a glória, se eu não compartilhasse, se eu não vencesse com os outros e não vencer sobre os outros, eu nada seria. Aí você vê gente que tem tudo, aí gente, eu estou deprimido, vou me afastar, vou deixar os shows. Por quê? Porque não preenche. Então a receita não é complicada, a receita é, não tem nada demais você ter talentos, ter dons que Deus te deu, não te pertencem, e use para o bem da humanidade. Não tem nada demais você conseguir espaços incríveis e conseguir se deslocar socialmente. Não tem nada demais nisso. Agora, leva todo mundo junto. Não vai só nesse barco. Não tenta estourar uma champanhe da tua vitória sem ninguém do teu lado. Não sai destruindo vidas e corações e traindo pessoas para poder chegar nesse lugar. Porque você vai chegar lá e vai sentir um grande vazio. Então, o conselho do Evangelho não é um conselho teórico, é bem prático. É bem, tipo assim, quer amar o próximo? Ama como você mesmo. E é recíproco, ou seja, se aquele próximo não te ama, não fica próximo de alguém que está te machucando, que aí é idiotice. E estamos aí há mais de 2000 anos tentando aprender. É prático, porque no fundo assim, exige da gente um deslocamento do ego, do egoísmo, do infantilismo, do individualismo, ou seja, amadureça, entenda que, né, por exemplo, a gente está numa divisão enorme política no mundo e no Brasil não é diferente. Aí as pessoas estão com ódio, de parentes divididos. Imagina a situação, né? Eu queria tanto que o candidato X morresse, ou que o candidato Y morresse, que provavelmente muitas das pessoas de um espectro ou outro desejaram e se pudessem realizariam. Mas aí você imagina o seguinte, se você realmente tem qualquer nível mínimo de cristianismo real na sua vida de prática, você há de convir que pedir para que alguém morra, sendo esse alguém filho de Deus, criado por Deus, é o mesmo que chegar para o seu pai e dizer, papai, eu te amo, mas dá para matar meu irmão que eu não gosto dele. Qual é a lógica disso? Não tem lógica. Então, assim, quando você olha, é prático, assim, não adianta você vir para mim, quando for orar, se teu irmão tiver uma contenda contigo, não vem. Tipo, nem adianta falar comigo com raiva do meu outro filho. Vai lá, resolve. Entre vocês. Aí algumas pessoas vão começar a pegar e distorcer teologicamente. Não, o Filho de Deus é só aquele que... Não, o Filho de Deus é todo que é criado por Deus. Aí vão, não, o Filho de Deus é só aquele que... Aí vão criar um monte de artifícios teológicos para explicar que não, os outros são criaturas de Deus. E aí é incrível, né? Quando você dá ao outro a dimensão de criatura sem ver como filho, sendo que Deus criou todos para ser filho, você está desumanizando o outro. E essa desumanização já mostra que você é que está tendo um comportamento animalesco de criatura ao desumanizar o outro, que não tem sua fé, que não professa sua crença, que não vota como você, que não fala a sua língua, que não tem sua cor de pele. E aí o que faz? Divisões novamente. O que o Evangelho vai dizer? Jesus faz o que com os diferentes? Vai lá e acolhe. As samaritanas, Zaqueu, vai conversar com todo mundo que a gente evitaria para não ser cancelado. Olha, a Web Rádio Fraternidade está completando 15 anos e aí a gente gostaria que você deixasse uma mensagem aí sobre esses 15 anos da Web Rádio Fraternidade. A gratidão, né? Gratidão a todos que fazem Web Rádio, porque eu acompanhei desde o começo do computadorzinho sofrido, acho que com 386 cansado. Uma salinha apertada. Salinha apertada, e lá insistindo e fazendo e entendendo o poder que a internet teria, né? Antecipando-se a muitas instituições que já deveriam estar fazendo isso, mas foi lá e fez, né? Rubens e Divina foram lá e fizeram, e todos que fazem esse leque de pessoas que faz o Web Rádio Fraternidade, não à toa que depois se transforma num evento físico tão bonito,
tão querido por todos, e o fato de que a própria Web Rádio, ela diariamente está levando consolação, levando esperança nos corações das pessoas. Então, esperança. Então, assim, é um trabalho que certamente nasceu no coração do Cristo. Qualquer trabalho que tem como objetivo levar a esperança, levar o Evangelho, nasceu no coração do Cristo. Nós somos apenas concretizadores de um projeto que é maior e é dele. Tá ok, Rossandro, muito obrigado mais uma vez, tá? E sucesso aí ao longo desse ano e nos próximos anos também. Tamo junto, vamos sobreviver a 2024 para contar a história. Esperança. Um abraço, obrigado.